Olha, tem gente que tem problema com onde é que eu estacionei meu carro, né? Tem um pouco isso. A gente deixa em shopping, fica horas, né? Mas a Mônica teve um problema um pouquinho maior que esse, não foi não, Mônica? Como é que você tá? Tudo bem? Tudo bom, Tá, tudo certo? Tudo jóia? Beleza? Tudo jóia? Tudo. Ó, quer me dar essa aguinha pra deixar? É, Me não. cumprimentou, gostei. Deixa aqui, ó, pra ficar bonitinho. Segura, Obrigada. vou deixar no meio da tua perna. Tu segura ele. Tá. Boa. Bom, essa história aconteceu tem uns 20 anos, mais ou menos. Minha mãe tinha um primo francês que estava trabalhando aqui no Brasil. E ele tinha que voltar para a França e ficar uns 3 meses lá na França. Então, ele foi lá em casa e pediu para minha mãe pegar o carro dele para ficar com o carro dele enquanto ele estivesse lá. Né, pra ficar usando, senão a bateria ria. Aquela coisa toda. Aí ele foi lá em casa, deixou a chave do carro e foi para a França. Perfeito. No dia seguinte, eu e minha mãe pegamos o ônibus, fomos do Itaiangá até Laranjeiras, que ele morava em Laranjeiras. E ele morava em Laranjeiras, mas ele trabalhava em Taubaté. A família dele morava... São Paulo. É, exatamente. E aí chegamos lá na portaria, tocamos o interfone, o porteiro já estava avisado. E aí ele falou, não, pode ir lá para a garagem, pega o carro do Charles. Tá Era certo. super simples, uma função simples, né? E aí a gente chegou lá no estacionamento, e era um estacionamento muito grande. E a gente só sabia que era uma Fiat branca. Tá bom. Chegamos lá, começamos a procurar o carro, e aí achamos uma Fiat branca. Ligamos, entramos e viemos para casa. Não, resolvi a história essa, obrigado. Super simples, né? E aí ficamos uma semana usando o carro, fomos no mercado, pegamos uma enchente no Rio de Janeiro, uma coisa simples, Sim. né? Passado uma semana, nesse período, meu irmão estava viajando, ele não estava lá em casa. E aí o meu irmão chegou em casa, depois de uma semana de uso do carro, aí ele abriu a porta da garagem, quando ele entrou, ele olhou e falou assim, ué, vocês compraram um carro novo? Eu falei, não, É do esse Charles. carro é do Charles. Esse carro é do Charles. Ele falou, não, esse carro não é do Charles. Eu falei, é do Charles. gente. Deixou a chave? Deixou a chave, a gente foi lá pegar. Ele falou, não, o carro do Charles tem placa de Taubaté. Perfeito. Esse carro tem placa do Rio de Janeiro. Aí, nessa hora, o cérebro para, né? Você não consegue pensar, porque assim, você começa a tentar entender o que aconteceu, Você né? assaltou um carro. A verdade é que... desculpa. E aí a gente entrou correndo dentro de casa, fomos chamar minha mãe, que foi A verdadeira autora do crime. Exatamente, a chefe Chefona da quadrilha. A chefe O da professor. quadrilha, exatamente. Chegamos lá e aí falamos, e aí ela falou, não, esse é o carro do Charles. E meu irmão, na maior calma do mundo, faltou só falar elementar, gente, né? Não é, Não né? é Taubaté. Não é placa de Taubaté. E aí a gente falou assim, o que a gente faz? Devolve o carro. A polícia não é bom ir. Porque de lá não vão sair. Exatamente, falou, vamos devolver o carro. E aí a gente entrou dentro do carro e aí a gente, no caminho, encheu o tanque, né? Compramos uma caixinha, para devolver bem, compramos uma caixinha de bombom. Passaram na casa... Passaram na casa do Sérgio Malandro. Tudo uma grande E brincadeira. aí a gente chegou lá, estacionamos o carro que a gente achava que era do Charles na rua, tocamos o interfone, aí o porteiro atendeu e a gente falou assim, é daqui que teve um carro roubado? Aí o cara falou assim, mas como é que a senhora sabe, né? Porque não era... Fui eu. Aí a gente falou assim, dá para você chamar o moço, né, a vítima? Aí o cara interfonou e aí veio o cara super desconfiado. E a gente estava muito nervoso, né? Só dele vir, eu já achei Exatamente. que levaram meu carro, agora vão levar minha família. Não, e tava eu, minha mãe, né, a chefe, né? A autora. A autora, minha irmã, que na época era de menor, né? Então, ela que tava com a caixinha de bombom. E o meu irmão... Era uma piveta. Super, né? E aí a gente parou, e aí o cara saiu, e aí a gente falou assim, tudo bom, olha só, a gente acha que a gente levou o seu carro. É esse aqui? Aí o cara olhou pro cara, o que vocês estão fazendo com o meu carro? Aí a gente falou, a gente não sabe. Aí ele falou assim, a gente veio pegar o carro do Charles. Aí descobrimos que o carro dele era igual ao do Sim. Charles. Era exatamente uma Fiat branca. Mas como é que a chave do Charles funcionou? E aí ele falou, então vamos procurar o carro do Charles. Aí fomos todos, né, o porteiro, foi todo mundo, procurar o carro do Charles na garagem. E achamos o carro do Charles. Igualzinho. Igualzinho. E a chave do moço abria o carro do Charles. E ligava o carro do Charles. Que loucura! Então eram 2 carros iguais, com 2 chaves iguais. Separados no nascimento. Totalmente. História triste de separação. A Renata Sorrah levou embora o filho e deixou o outro. E nisso ele já tinha acionado seguro, ele já tinha botado anúncio no rádio, já tinha feito tudo. Cara, vocês podiam ficar uma semana, vocês podiam ter sido presas. Podia, porque ele anunciou no rádio. E a gente andando, fazendo compra, andando pra cima e pra baixo com o carro do Charles. E aí, fizemos a troca, e o cara convidou a gente para um cafezinho, e terminou tudo em paz, com bombom e cafezinho na casa do cara.
isso.